A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal da Palavra da Oportunidade. É com gratidão a Deus que tem mais um momento para que possamos adorar, reverenciar, falar com Ele, ficar na presença dEle. Agradecer o Espírito Santo de Deus para que está aqui, estar aí já com vocês e comigo, para que possamos pegar nossas espadas e ir para a guerra, porque estamos aqui, é uma guerra, irmão, e todo dia as batalhas que vêm, sendo ali direcionadas na nossa frente, Deus nos traz armamentos espirituais para vencê-las. Faz um coração para Jesus Cristo que você acabou de chegar. Se não conhece esse canal, seja bem-vindo. Toca no sino, onde tem todas. E depois você vai ver as descrições ali escrito mais. Tem ato profético do dia. Todos os dias. Aproveite essa oportunidade. Ainda é para todos. Depois vai ficar com mentoria, membro. Somente os membros podem ter acesso a orientações de atos proféticos e todas as coisas que Deus vem fazer na sua vida. Vai estar te orientando. Amém? Porque este canal é um canal que pertence a Jesus. E o Espírito Santo de Deus é que dá continuidade de todo falar. É Ele que está presente para dizer, o Espírito Santo de Deus está profundo e vai aprofundando no coração seu e o meu, com a presença do Senhor. Amém? Vamos para a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, está na Bíblia, porque ela corta, e corta dos dois lados. E não é coincidência quando a gente abre, não é. Tem manto, tem mistério, porque assim que é uma espada, tem duas lanças, corta dos dois lados, amém? Vamos para a palavra do Senhor, que hoje está em Ezequiel, capítulo 18. O nosso Senhor é aquele que nos liberta, nos deixa livre, porque a dor que passou nosso Rei Jesus, o nosso Senhor, eu e você não suportaria, não chegaremos nem no processo da metade, aleluias. Então podemos agora adorar e com amor é dizer, Senhor Jesus, Tu és grande, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Aleluias, amém? Pega aí a espada, versículo é o 21. Porque quando Ele nos liberta, a gente não volta nunca mais a ser cativo. Verdadeiramente a gente é livre em Jesus. Eu sou livre. Eu estou trazendo essa palavra da parte de Deus para que você também se liberte. Ou você que não ainda conhece Jesus Cristo como seu único Rei Salvador. Ele é vida e vida é abundância, verdade e a vida na palavra do Senhor Jesus. Ele em si é a verdade e dá vida e grandes refrigérios para aqueles que um dia viviam no pecado. Grandes refrigérios até o fim da jornada. Amém? Vamos para o versículo, aleluias, 21 do capítulo 18 de Ezequiel, que diz assim, Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer, aleluia, todos os meus decretos e fizer que é justo, direito, com certeza viverás. Não morrerá. Não se terá a lembrança de nenhuma das suas ofensas. Aleluia, se eu fosse você marcava aí. Não se lembrará de nenhuma das suas ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Terei eu algum prazer na morte de um ímpio? Palavra do soberano, o Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, o justo se desviar de sua justiça e comete pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos se lembrado, por causa da infidelidade que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Mas, contudo, aleluias, vamos para o versículo 30. Portanto, a nação de Israel e eu o julgarei, cada um de acordo com seus caminhos. Para a palavra do soberano do Senhor, arrependa-se. Desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause queda em vocês. Tem duas situações aqui. Que a palavra do Senhor, irmãos, ela tem inspiração que vem de Deus. Jesus não estava aqui, mas parecia Jesus em pessoa falando.
A inspiração que foi dada para que o homem escrevesse a palavra. Homens de Deus, foi palavra de Deus do céu escrita na terra. Por isso que a nossa espada corta, porque é o confronto direto, Jesus conversando conosco, é o confronto direto, nosso Deus Todo-Poderoso, que estava aqui no Primeiro Testamento, falando com o profeta Ezequiel, que falasse com seu povo. Porque tem um momento quando Ezequiel recebe da palavra de Deus, engole o rolo todinho e fala tudo o que o mandar. Hoje Deus mandou falar do arrependimento, um arrependimento verdadeiro, para que ele não tem prazer em ver a morte, o mal daquele que ainda não conhece a tua palavra. Ele quer convertê-lo para que viva e viva em abundância, como nosso Jesus falou. A palavra aqui estava marcada dizendo aqui, ó, terá lembrado de nenhuma outra coisa que foi realizada no passado, porque as suas ofensas que você cometeu será esquecida. E lá em Mateus também o nosso Deus Todo-Poderoso disse a mesma, que em Atos 3,19, ele nos revela que todos os seus, convertei-vos e se arrependei-vos, porque os vossos pecados serão cancelados. Ezequiel traz a palavra reveladora do Deus vivo, quando ele chama Filho do Homem. E aí a gente vai nos lembrar que ele diz assim, olha, então, aleluias, se o ímpio deixar a sua vida de pecado, não terá lembrança de nenhuma ofensa mais que cometeu, porque as coisas justas que tiverá feito a partir de diante, ele viverá. E aí eu fui entendendo que quando Jesus, lá em João 5,14, disse, venha e não peques mais para que não aconteça coisa pior. Essa frase o Senhor falou para um homem que lhe deu cura. Oi, chega cá. Quando Jesus entra na jornada, ele cura, liberta, ele traz renovo nesses odres, que é nós que guarda dentro dele ao nosso espírito. Aleluia. Então Deus conosco, em João, o Evangelho de João 5, ele diz esta palavra para aquele que estava ali no tanque Siloé há anos, que eu não vou nem entrar no contexto porque ele ficou tanto tempo ali esperando. E Jesus, aleluias, pergunta para ele, o texto aqui, ele é rodeado de pergunta, é bem semelhante ao que Jesus fazia. Ele traz uma resposta com a pergunta para que eu e você comece a fazer uma reflexão, porque Jesus não é por força nem violência, ele não violenta, ele não derruba, ele não estraga com barulho e nada, ele vem suave, toca a campainha da sua porta e ele bate, vos bato. E eu e você é que estamos abertos para abrir para que Jesus venha reinar. E para Jesus venha reinar, ele quer que jogue fora tudo que um dia fazia sem saber. Aqui ele diz, eu não tenho prazer em que o ímpio morra. Pelo contrário, me agrada vê-lo se desviar dos seus caminhos maus. Eita Jesus. E Jesus falou aquilo para aquele homem. Ele disse assim, olha, o que queres? Ou melhor, tu queres ser curado? Ele vem com a desculpa. Deus detesta desculpa. Ele é mais fácil, ele aceita você dizer o que você faz, o que você é, do que você dar desculpa. Porque ali ele entra, envia o Espírito Santo de Deus, porque você já abriu e a quebrantou, e aí o Espírito Santo tem vaga da porta para entrar, e ali o Espírito Santo faz ali o trabalho inicial, e você diz, eu estou aqui, ah Senhor, eu estou aqui, rasga-me sobre a minha vida, o que eu não quero mais realizar, e entrega-se ao Jesus hoje. E se você está afastado, olha só o que Jesus diz, aqui nesse caso do Novo Testamento, eu amo dizer Jesus, porque é testificação purinha que é Cristo Jesus respondendo. Porque todos os profetas falando de Cristo, apontando para ele, Isaías, Ezequiel, Jeremias, os menores, Zacarias, aleluias, aleluias, Egeu, aleluias, Miqueias, aleluias. E olha o que ele diz para aquele que já conhece e se desvia. Se porém o justo se desviar,
da sua justiça e cometer pecado das mesmas práticas detestáveis dos ímpios? Deverá ele viver? Nesse caso, nenhum dos seus atos justos será lembrado. Que coisa! Deus conosco fala que a vida de pecado lá atrás, Ele não lembra mais, não deixa nem você mais que se lembre, logo lança no mar do esquecimento. Mas o justo que já conhece a palavra e quer voltar ao lamaçal, esse não vai lembrar de nada do que fez na vida preguiça como justo. Oh, aleluia. Deus está chamando você, homem. Você tem uma família bonita. Ele disse, cuidado, eu estou te dando. Você está achando que está tudo bem. Se você prosperar cada vez mais, você está fazendo situações cada vez mais, você se acha que um homem está acima do bem e do mal para viver uma vida, um vidão. Mas você já foi lançado às águas. Você já foi batizado e tua vida está longe de Jesus, venha para Ele, porque diz a palavra aqui, ó, contudo, o culpado por causa dos seus pecados que cometeu, ele morrerá. E é morte, irmãos, é morte porque o mundo lá fora não oferece nada. Tem um monte de... Porque tá tudo por cima você, não tá não? Deus dá uma palavra aqui para alguém, eu não sei, é para um homem de Deus que está afastado e está dando um tempo para que você volte, porque, ó, Jesus falou para aquele homem, vai, está curado, pega a tua maca e vai. Agora vai e não peques mais para que não lhe aconteça o pior. Jesus é tão doce, ele diz o pior. No Primeiro Testamento, o homem ainda estava debaixo da lei, não tinha graça, não tinha Jesus. E aí, para poder repreender aquele povo, dar freio, que nem, por exemplo, o homem, nós só sentimos para obedecer a lei quando vem o quê? O peso do bolso. E Deus conosco, que não estava conosco no Primeiro Testamento, precisava das leis duras, porque era um povo que precisava de freio. E o freio que doesse no bolso. De certa forma, que bolso é esse? Mostrando com violência o que aconteceria se saísse das leis de Deus. Lembra das pragas? Precisou dizer, Ezequiel, se acabou todinho. Jeremias também se acabou todinho em oração. Quantos desses profetas grandes fizeram uma oração de clamor para o povo, para interceder por eles, para parar ali? E quando o povo de Deus foi lançado fora, aleluias, do Egito, e começaram a fazer o quê? Levantar o bezerro de ouros. Eita, meu Deus, começaram a fazer adoração de deuses. E Moisés lá, a tauba, de face a face, aleluias, com Deus. E disse, olha o que esse povo faz. Precisou Moisés interceder. Aleluias. Então Deus hoje vem trazer pra gente. A mensagem é clara, de perdoar, de restaurar, de levantar, para viver uma vida nova. E para aqueles que estão afastados, retorne, para que algo pior não aconteça. É palavra doce de Jesus, porque Ele vem na graça. Ele não pede nada em troca, Ele simplesmente faz. Só Ele faz como Ele quer. Aleluias. E Ezequiel trazendo a palavra forte, dizendo, arrependa-se para viver. Quando Jesus estava terminando o ministério, ou iniciando o ministério dele, aqui em Mateus, no capítulo, aleluias, 4, no versículo, aleluias, 17, quando ele diz, Deus conosco. Então Jesus começou a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus começou a pregar, depois saiu, do seu momento de estar reservado. Eita, Jesus, Deus está muito que tem um momento, não fica angustiada. Desse momento reservado, vou te colocar de ponta de lança que é indo avante, marchando, e vai realizar todas as coisas que eu escrevi para você. Não se desespere, que sua casa tá bagunçada, que tem zoada, barulho. Oi, Satanás sabe que você tá se esforçando para ser um novo homem, uma nova mulher,
que era uma ímpia e agora é adoradora de Jesus, que era um ímpio e agora serve ao Senhor. Ah, Satanás vai fazer de tudo, vai fazer que você se sinta angustiada, portas até se fecham. Ah, aqueles que levantam sua casa como inimigos ficam até de mal contigo, irmão. No Nordeste fala de mal. Eita Deus, corta até o dedinho lá na infância. Eita Jesus, para que possa identificar hoje quem você está falando com você. Se identifique contigo que Deus está falando. Então Deus traz mensagens do jeito como Ele quer falar, para que possa querer reconhecer a voz de Deus falando com você diretamente, onde só você sabe dessa palavra, onde só você sabe do que está se tratando. E homem, volta correndo. Volta, porque Jesus disse para aquele homem que Ele curou no tanque Siloé há 38 anos, olhe, adiante, viu? Pode ir, tá curado. Pega tua maca, ó, e vai. Parte para viver uma vida nova. Deus está dizendo, não fique entristecida, não. Angustiado por esse momento, tá muito filtrando. Não se desespere. É que você vai dar seguimento. E Deus vai consertar todas as coisas que está desorganizado. Ele vai consertar situações financeiras. Ele vai consertar a situação de honra. Ele vai consertar a situação da tua esposa, do teu esposo, irmão? Porque a esposa também tem homem que está à frente do evangelho e a mulher parece aquela coisa de um vulcão dentro de casa, não parece que tem um homem de Deus com ela. Eita Jesus! E Deus conserta. E Deus aqui conosco, aqui, quando Ele sempre traz uma reflexão com perguntas. Ele pergunta para Pedro, né? Se me amas. Ele pergunta para aquele homem que veio todo cheio de chateado, revoltado com os impostos. Ele disse, o que tem aí nas esfinges desta moeda? Ou o que tem nessa moeda é uma esfinge de quem? Aleluias. E Deus conosco vai fazer mais perguntas. Ele diz, sim, quem que tá a imagem que está escrita sobre aquela moeda e a inscrição que tem sobre ela. Ele diz, quem dizes que eu sou? E ele reconhece, tu és o Deus vivo na terra. Aleluia. Então Deus faz essa reflexão quando traz aqui para Ezequiel. É Deus, é Jesus na palavra revelada no Primeiro Testamento. E eu e você ficamos atenados que Deus está chamando, arrependei-vos, para que não aconteça coisa pior. Irmão, quando a gente volta aqui para uma conversão em Cristo Jesus, essa que está aqui contigo, a serva do Senhor, quando a gente é resgatado, Deus traz milagres e refrigérios, irmãos. Deus já fez até um caixa eletrônico expulsar dinheiro para que eu pudesse estar legal com o imposto sobre as rodovias, aonde um veículo que Deus abençoou, que já está ficando daquele jeito assim, saindo da adolescência, a idade dele, eita Deus. Mas Deus está aqui, ó, honrando, levantando o varão para que possa abençoar. Eita, Deus está falando aqui com poder, que você tem sim o seu provedor. Não se desespere, esse momento que está quieto, continue em silêncio que eu estou fazendo a obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E aqui Deus diz que é com pergunta, para confrontar, para que você entenda que eu te separei, para que possa viver tempos novos e consertar o que está desconcertado. Então, homem, volta pro teu lar. Volta pra tua mulher. Para de fazer barbuja. Porque Deus não faz nada nesse conceito. Ele vai ter um momento que vai apertar, vai dizer, chegou até aqui, viu? Tô te dando um tempo. Porque a palavra diz isso, tô dando tempo. Porque eu não quero que morras. E Deus hoje deixou a palavra e eu aqui peguei a minha parte e Deus revelou e Deus mandou profetizar, porque Ele manda, irmãos. Nós somente obedecemos e eu obedeço a voz do Senhor, que disse, leva a palavra de arrependimento. Leva a palavra, porque quem está nela vive e quem não está nela morrerá. Eita Jesus, é palavra forte de confronto, de conserto, de renovo, de refrigério para aqueles que já lançou-se no mar. Está, aleluias, na presença de Jesus e traz refrigério e renovo. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou.